Shalom Yau, nosso Abba, nosso Pai Celestial, o Criador do Universo, do Cosmo em expansão, do infinito. Yau, não é outro irmão, é Ele, Yau, o Criador. A Babilônia colocou um outro no lugar deste. Toda a história que hoje você vê aí nas Bíblias. Por quê? Essa história das Bíblias? Porque quem criou esse compêndio hoje chamado Bíblia foi lá no Concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino reuniu mais de 320 doutores da lei. Isso tem registrado, irmãos, você entendeu? Nos documentos da Igreja Católica Apostólica Romana, do concílio, de todos os concílios. Quantos concílios eles fizeram? Não foi. O primeiro foi o concílio, aonde Constantino liderou ali, o imperador Constantino, você entendeu? E ali ele deu várias definições, designou, você entendeu? E criou ali o cristianismo também. Foi ali que nasce, que funda ali a religião, o cristianismo. E aí tirou esse nome aqui e jogou por terra, escondeu da terra dos viventes. Jeremias 11:19, leia e entenda. Jeremias 11 pegou a árvore e o seu fruto, o filho, Yau. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vim, Yausha, em nome do meu pai. O papai deu o nome dele, Yud-He-Vav. Yud-He-Vav. O pai deu o nome ao filho. Miriam, Maria, tu conceberás um filho e tu colocarás o nome dele Yausha. O próprio anjo falou para Maria, não foi Maria que escolheu o nome. O papai já designou, meu filho virá para o mundo com o meu nome, você entendeu? E ninguém vai aceitar esse nome, não vai aceitar. Então quando a gente vai ver lá em Jeremias 11:19, você entendeu? Pegaram o nome do pai, a árvore, o fruto, derrubaram, esconderam da terra dos viventes para que nunca mais ninguém ouvisse falar desse nome. Esse nome foi esquecido. Porém, todos, a Babilônia esqueceu, você entendeu? Ou pela astúcia da mentira, porque a Babilônia tem como pai Lúcifer, Satanás, e ele é o pai da mentira. E todos nós sabemos que uma mentira contada, ela se vira uma verdade. Então, há 1700 anos, quando esse concílio foi montado, há 1700 anos, nós estamos falando no ano 300, 320 da Era Comum, aqui, agora. Machia já tinha morrido no ano 30, no ano 70, entendeu? Roma destruiu o templo. O mesmo templo que 200 anos antes, 250 anos antes, Antíoco Epifânio tinha entrado dentro desse mesmo templo que Roma destruiu no ano 70 e profanou esse templo. Tirou o nome de Yau e colocou ali em cima, você entendeu? Um nome profano do deus do panteão babilônico. Nós estamos falando na transição ali, quando Daniel viu aquela estátua da Babilônia, já tinha passado Nabucodonosor, já tinha passado os Medo-Persa, então nós estamos falando da Grécia, para a transição do chifre pequeno. Por que da Grécia? Porque Alexandre Grande morreu novo, 30 e poucos aninhos, aí vieram aqueles 4 ventos, os generais, né? Cassandro, Ptolomeu, e aí nasce ali o chifre pequeno. Foi quando aparece ali o Antimachia. É o mesmo que vai acontecer agora nos finais de era. Isso está programado aqui para a última semana de Daniel. E também nos últimos dias das 2.300 tarde de manhã. O próprio anjo falou para o Daniel. O anjo falou para o Daniel. Daniel, escreve tudo isso. E depois você vai pegar seu pergaminho que você escreveu e você vai guardar ele. Porque lá nos finais dos tempos, tudo será revelado. Tudo será revelado. Toda essa abominação da desolação que foi colocada em cima do trono, no lugar
do cordeiro, porque tiraram o cordeiro e jogaram por terra. Antíoco Epifânio fez um decreto ali. Quem não adorar o suíno que ele matou em cima do altar no lugar do cordeiro, falou, vocês vão ter que adorar isto agora. Foi quando um anjo falou para o outro anjo, irmãos. Isto tudo vai durar 2.300 tardes e manhã, 2.300 anos, esta abominação. Para os israelitas, irmãos, isto é a abominação da desolação. Um suíno, irmão, no lugar do cordeiro. O Iesus da Babilônia, da Grécia, grego. Pega teu celular e escreve assim, traduz do grego para o português o que significa Iesus. E se você não estiver contente, você fala assim, traduz o que significa Iesus do latim para o português. E se isso, tudo que eu estou te falando, não te alertar que o suíno matado em cima do templo, lá no período de Antíoco Epifânio, quem fez isso tudo foi esse Antíoco Epifânio, que tudo vai se repetir agora nos finais dos tempos. Ele matou ali um suíno, irmão, e esse suíno, por incrível que pareça, por isso que eu falo assim, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento, não quer saber da verdade, quer comer a papinha colocada na boca deles, e no ouvido deles, e na mente deles, tudo aquilo que a Babilônia produziu para esconder os verdadeiros nomes de Iau e de Iauxa. No lugar do Iau, colocar os Zeus, o Deus da Babilônia, irmãos. Porque este mundo jaz no maligno até hoje. Esse mundo entrou na possessão de Lúcifer, Satanás, quando Eva não deu ouvido ao papai. E Lúcifer, Satanás, injetou no útero de Eva uma semente, um sêmen, do qual nasceu Caim. E aí ele entra na possessão desse mundo. O papai pega o filho dele, que era a árvore da vida, tirou deste mundo, irmão, e fechou essa matrix desse mundo, e nós estamos presos nesse mundo com Lúcifer. Por isso que todos dizem, este mundo jaz no maligno. Você já ouviu falar disso, irmão? Nunca ouviu falar? Este mundo jaz no maligno, irmão. E toda obra designada aqui, feita nesse mundo, é para destruir. Você entendeu? O que o nosso papai fez até hoje. Olha como que está esse mundo, irmão. Esse mundo, quando o papai criou aqui para nos trazer para cá, ele falou assim, vou fazer aqui para vocês um paraíso, um Éden, tudo lindo e maravilhoso, e eu vou trazer meus filhos para cá. Mas nesse interino, Eva não deu ouvido ao papai. Foi após outro. Não ouviu o papai, mas ouviu a serpente, Lúcifer, Satanás, o antigo dragão. E o antigo dragão seduziu ela com aquelas palavras lindas e maravilhosas, que é a oferta que ele faz para nós todos os dias, irmão. Oferta, oferta e oferta e oferta. Ele conseguiu seduzir lá na morada, onde todos nós morávamos. 1/3 de todos os anjos, miríades e miríades de anjos, seduziu. Promessa, meu reino vai ser isso. Liberdade, a narrativa, a linda narrativa de Satanás, que de tanto ele falar, a mentira, porque ele é o pai da mentira, se tornou verdade. Hoje todo mundo não crê, nem sabe quem que é o Mashiach, mas conhece Deus e Jesus, e oram, e pedem, e ajoelham, você entendeu? E adoram. Que se você souber da verdade, por isso meu povo, conhecereis a verdade, porque a verdade te liberta. Quando você souber que esse nome colocado pela Babilônia é Zeus, Deus é Zeus. Sabe quem que é? Um ídolo da Babilônia. Você entendeu? Isso é o quê? É do panteão babilônico. Esse é o maioral, você entendeu? Da Babilônia, o Deus, os Zeus. E esse aqui foi aquele que Antíoco Epifânio, você entendeu? Colocou no lugar dele o Iesus.
Esse aqui é o filho desse, ó. Olha o nome do pai. Olha o nome do filho. O pai deu nome ao filho. Iau, 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 Iau pai, Iau salvador. Chá é salvação. Xingai aqui, ó. Xingai. Chá é salvação. Todo mundo estava esperando um salvador. E quando ele veio, ninguém creu nele. Mataram. Quem matou ele? Romanos, que é aquele que está no poder até hoje. Roma começou lá em 168, antes do nascimento dele, e está até hoje. Então quando Daniel viu aquela estátua, quando entrou o chifre pequeno, que é as pernas, e depois os pés de barro e de ferro, Roma imperial. No ano 300, quando Constantino fez o concílio de Nicéia, ele fez uma fusão ali, irmão. Assim, uma ordem mundial ali, ele fez uma ordem mundial. Juntou ali, criou religião, política, economia, Estado, tudo ali, você entendeu? Fez uma fusão. Hoje, você entendeu? Depois que ele fez essa fusão, ele deixa, ela passa de Roma imperial para Roma papal. Porque quem manda hoje, você entendeu? Nisso tudo é Roma, continua mandando, mas através do que? Da igreja que foi fundada ali naquele momento. Que igreja que nós estamos falando, irmão? O Vaticano, irmão. Porque foi fundado ali um país dentro de Roma, dentro da Itália, foi fundado um país ali que tem 44 hectares com o nome de Vaticano. É ali que é o cérebro de Roma, irmão. É ali que aquela prostituta, você entendeu? Aquela mulher adornada, sentada em cima de um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. E ela está sentada, vestida de escarlate, né? E com a taça na mão. Naquela taça não é vinho que derrama, irmão. Naquela taça é o sangue de todos os mártires, você entendeu? Que levavam o nome de Yahshua e foram perseguidos e mortos. O próprio Mashiach, irmão, por causa do nome dele, que levou o nome, ele falou, eu sou filho de Al, Mashiach. Chamaram ele de blasfemo. Não, nós estamos esperando aqui, é um rei, rapaz. Nós estamos esperando Emanuel. Todos estão esperando agora, para vir agora nos finais de tempo. E está escrito nas próprias Sagradas Escrituras, que realmente virá o Deus daqueles que não creram em Yahshua e até hoje não acreditam no Yahshua. O nosso já veio, mataram ele, pregaram ele na estaca, irmão. Na estaca, não é na cruz, não. Porque o de Roma, aquele que ele criou, Roma criou um para esconder esse, ele tinha que criar um outro nome comercial. Um nome aceito por toda a humanidade. E eles colocaram quem? Os deuses dos panteão deles. Como eles eram os imperadores, toda a Babilônia sempre usou o nome do panteão. Isso começou lá em Nimrod, isso começou lá em Semíramis, isso começou lá em Tamuz, lá quando o papai destruiu, você entendeu, a Babilônia. Ele precisou destruir aquilo tudo. E ali foi criado esses nomes de Zeus, esses deuses todos, você entendeu? São mais de 66 mil nomes de Deus. De Deus. Então esse que você adora, que chama Deus, que chama Deus, que se chama Deus, por falta de conhecimento, por você não conhecer a verdade, você está preso. Por quê? Porque eles criaram doutrinas, irmãos. E eles quem? Através de Lúcifer, o pai da mentira. Eles criaram as doutrinas, você entendeu? E todos os dias doutrina. Quando colocaram na Bíblia criada pela católica, Milton, espera lá então. Eu quero saber de uma coisa. Então o que está escrito na Bíblia tudo maligno? Não. Eles pegaram, eles quem? A Babilônia, através de quem? Do concílio ali e também de Roma, você entendeu? Através do Vaticano. Eles copiaram da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Você por acaso, irmão, sabe o que é a Septuaginta? A Septuaginta já era um documento que existia, que foi compilado por Alexandre o Grande ali, no Império, antes de vir
o chifre pequeno, que é Roma, existia um outro império. E antes de Roma, existia um outro império, e antes, que era os Medo-Persas, e antes do Medo-Persa, existia um outro império, irmãos. Então esse mundo foi dominado por impérios babilônicos. Então começou quando Daniel teve a visão, quando ele viu a cabeça de ouro, Nabucodonosor, os troncos de prata, os Medo-Persas, Ciro, né? Os quadris de bronze. Ele viu ali que é o império grego da Grécia, né? Que foi Alexandre o Grande, depois os 4 generais, os 4 ventos. Dali, desses 4 ventos, você entendeu? De Seleuco, daquela dinastia Seleucida, veio o chifre pequeno. Foi ali que nasceu, você entendeu? Roma. Roma veio, foi crescendo, crescendo, você entendeu? Se torna império até o ano 300 e pouquinho, 400, e depois ela passa a ser Roma papal, o império que manda no mundo até hoje. Até quando isso vai durar? Foi bem claro, Daniel, irmão. Daniel falou, Daniel 8, versículo... Daniel 8, versículo 13. Um anjo falou para outro anjo. Um anjo falou para o outro anjo. Isso vai durar 2.300 tardes, 2.300 anos. Está rodando, irmão, 2.300 anos. Sabe quando que inspira esses 2.300 anos? Sabe que até quando esse nome vai ficar escondido? Porque isso já está escrito nas Sagradas Escrituras, dentro dos pergaminhos. Na Bíblia está escondido. Dentro da Bíblia, irmão, tem várias palavras do papai. Porque mandou os profetas escrever nos pergaminhos. Eles transliteraram os pergaminhos que já existiam antes da Septuaginta, existiam antes de Moisés, nós estamos falando de 3.000 anos atrás. A Bíblia criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, você entendeu? Que foram 10 exemplares criados lá, que Constantino pediu para compilar, para fazer, copiando do grego koiné, que era da Septuaginta. E algumas informações eles puxaram ali dos pergaminhos dos profetas, de todos os profetas, e do Pentateuco, da Torá. Eles fizeram? Fizeram. Mas isso tudo que nós estamos falando, os nomes que estavam lá, originais, verdadeiros, era Iau e Yauxa. E eles pegaram, porque a história de Iau e Yauxa é dos israelitas, dos hebreus. Mas a história de Roma, eles colocaram no lugar de Iau, colocaram Deus, e no lugar do Mashiach, Yauxa, eles colocaram Jesus. Mudou? Claro que mudou, irmão. Por quê? Porque se você quiser entender o significado de Jesus, é suíno. Antíoco Epifânio matou um porco no lugar do cordeiro, tirou o cordeiro, jogou por terra e falou: agora vocês vão ter que adorar isto aqui, este porco, esse suíno. Suíno, por isso, sus. E Jesus, é Jesus, né? Porque I-E-S-U-S, Jesus. E hoje é J-E-S-U-S, Jesus. Sus, na língua latina, suíno. Sus, na língua grega, suíno. Sus, irmão, suíno. Por isso que tem lá na Itália uma música lá, Porco Dio, né? Dios porco, porco Dio, né? Por que tem isso aí? Porque eles adoram o porco. No Natal, que é o nascimento do Jesus, porque é no dia 25 de dezembro, e a gente, quando não tinha conhecimento, a gente participava disso tudo, eles matam lá um porco, faz a maior festa em cima, você entendeu? Faz você entendeu? No dia 25 de dezembro, no dia que nasceu Tamuz, filho de quem? Semiramis com Nimrod. Quem que é isso aí? O pai da Babilônia, você entendeu? O próprio Lúcifer encarnado ali, né? Que encarnou depois em Antíoco Epifânio, e que vai encarnar agora nos finais do tempo, nenhum que já está nesse mundo, porque os finais já está. Nós já estamos andando nos finais de era, irmão. Nós estamos andando no final dos 120 jubileus que o papai colocou para todos nós virmos aqui para esse mundo, passar por esse mundo, você entendeu? Para tirar a nossa contaminação e a gente se arrepender. Nós temos, para a gente voltar para casa, irmão, primeiro processo nosso, nós temos que se arrepender. Arrepender de quê, irmão? De estar nesse mundo, ouvindo esse mundo, fazendo as coisas desse mundo, a obra desse obreiro maligno que quer
que a gente fica aqui nesse mundo, então a gente tem que desligar do mundo. O que nós estamos vendo, irmãos, agora, nesses finais de era, muitas pessoas estão começando a entender a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. O papai nunca falou, nunca, jamais você vai ver dentro, na mesma Bíblia feita pela Igreja Católica Apostólica Romana, porque é uma história dos israelitas, montada para atender Tamuz, o Jesus, né? Então, eles usaram uma história verídica, verdadeira, escrita por profetas, tiraram, esconderam o nome, colocou Deus no lugar de Yah e Jesus no lugar de Yahshua. Você está entendendo? É complicado, irmão, mas só que eles usaram um catecismo, dogmas, você entendeu? E doutrinas, irmão, doutrina, te doutrinou de forma que você... E dividiu, a doutrina divide o povo. Você pode ver que tem... Quantas igrejas, entendeu, tem no mundo hoje? Se você for contar 30, 40, 50 mil igrejas, portas com CNPJ, você entendeu? Predinho ali, que a gente chama isso aí de aprisco, né? Para prender todo mundo lá dentro e ficar doutrinando. Começa a criancinha e sai velho, morre velho, nasce velho, mãe, pai, uma geração, 2 gerações, 10 gerações. Outro dia eu estava conversando com o irmãozinho, falei, irmãozinho e tal, ele falou, não, Hamilton, não vem com esse papo aí não, você entendeu, de Yahshua aí não? Porque meu avô era assim, meu avô era Jesus e Deus, você entendeu? Claro, meu irmão, você nunca... Conhecereis a verdade e a verdade te liberta, mas você não quer saber conhecer a verdade, você vai ficar preso dentro do quê? Da doutrina colocada pela Igreja Católica Apostólica Romana. 1700 anos que eles têm essa doutrinação, esses dogmas, esses catecismos. Martim Lutero veio para fazer mudanças, protestando contra todas as heresias que a Igreja Católica Apostólica Romana estava praticando. E aí o que aconteceu com ele? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, na igreja de Tiatira, na era da igreja. Nós estamos falando em 1500 e pouco já. Então aconteceu da Igreja Católica Apostólica Romana nascer, que é o cristianismo, no ano 320, 330, praticamente aí 1200, já teve um racha. Não, o racha já se aconteceu da Igreja Católica Apostólica Romana, ela se rachou em duas, porque tem a católica ortodoxa, que está lá em Constantinopla, e tem a católica, que é a matriz que a gente fala, né, a Jezabel, a mamãe, né, a grande meretriz, que está no Vaticano, aí em Roma, dentro do país chamado Vaticano. Você entendeu? Na Basílica de Pedro, né? Eles colocaram ali, onde eles sacrificaram Pedro, pregaram ele no madeiro de cabeça para baixo, porque ele falou que não era digno de maneira nenhuma de morrer como o mestre dele, né? O Rabi, você entendeu? Yahshua, o Mashiach. E Pedro foi castigado. Quantas vezes Pedro foi castigado? Pedro e João, quando estavam entrando dentro do templo, nós estamos falando lá em Al-Shalom, lá em Israel, quando ele estava entrando, que ele viu aquele aleijado na porta, ele falou, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, se você aceitar. O que é? Em nome do Mashiach, Yahshua. Você aceita? Aceito. Ele levantou e andou, irmão. E quando ele entrou para dentro do templo, falou, em nome de quem você está fazendo isso? Ele falou assim, em nome daqueles que vocês não aceitaram e mataram. Yahshua, não fala desse nome! Não fala desse nome! Ninguém aceita, irmão. Porque hoje todas as doutrinas a gente chama de denominações. Nenhuma se conhece, não fala. Só, irmãos, uma verdade. Verdade! Isso tudo vai ser revelado agora. E vocês, cãos gulosos, que gostam de tosquiar, de mamar, de enriquecer nas costas desses irmãozinhos nossos fiéis, doutrinados, que levam para vocês e vocês estão ricos, milionário, fazenda, boi, avião, jato, banco do Vaticano, bilhões de ouro, tesouros e prédios e obras. E a verdadeira igreja, o templo verdadeiro, sofrendo, irmão, sofrendo. O verdadeiro templo, você deveria estar ajudando a alimentar, ajudando a educar, você entendeu? Ajudando na doença,
o órfão, o velhinho, o templo, irmão, esse templo, esse tabernáculo aqui que ele fez isso aqui, o templo, ele só entra aqui, irmão, aqui, naquele de pedra lá, que vocês vão lá, ele foi bem claro lá para aquela mulher samaritana lá no poço bebendo água, se tu soubesses quem sou eu, tu pediria água para mim, você entendeu? Que nunca mais tu terias sede. E ela falou assim para ele, assim, olha, eu não posso orar lá no templo, e a gente ora aqui, onde nosso pai Jacó fez o poço e a água aqui, você entendeu? E o Mashiach foi bem claro para ela, falou assim, não é no templo, irmão, e nem no monte que vocês vão ficar lá no monte. Loucura, irmão, loucura de homens, loucura de doutrinas, loucura de heresias dentro dessas igrejas de pedra, você entendeu? Te trazendo prosperidade, te enganando, e o final do tempo chegando, os últimos dias chegando e todo mundo cego. Vocês vão ouvir falar bastante disso. Virá duas oliveiras. Quando se fala em oliveiras, pode ser quem? Moisés? Enoque? Pode ser Elias? Virá as duas oliveiras. Falando em hebraico, irmão, Iau e Ausha. Sabe o que vai acontecer quando eles trouxerem esse nome? O inimigo já vai estar aqui, você entendeu? Com os dele todo marcado. Ô, pera lá. Me explica sobre isso, Hamilton. Eu quero saber, porque eu não vou deixar, ninguém vai deixar marcar 666. Porque 666, todos nós sabemos que a marca 666 é de Lúcifer, Satanás. E eu jamais, eu quero me salvar. Eu quero a minha salvação. Aí eu pergunto assim para vocês, irmão, vocês acham que a marca vai ser 666? Ou a marca é nomes? Nomes. Tá. Pensa comigo, raciocina comigo, sai da caixa um pouco, sai da caixa, sai, afasta um pouquinho, deixa esse negócio de religião, você entendeu? Que religião política, religião, essas coisas que dividem a gente, você entendeu? Só divide a gente e deixa a gente louco. Inimigo, o papai não queria isso, o papai queria unificar toda a humanidade pensando em um só, Yau e Ausha. Não, eles não querem isso, não. Tem que pôr um pouco naquela igreja, um pouco na outra, e deixa eles brigando aí, não, o meu que salva, não, o meu que salva, não, o meu que salva. Aí põe a saravá, não, o meu que salva, não, o meu que salva, não. Maçonaria, não, é o meu que salva, todo, entendeu? Tudo tem o nome de Deus, e é uma loucura, um corre para uma igreja, porque você não usa o mesmo nome, o Deus e o Jesus, porque há essa loucura toda de correr para uma igreja, correr para outra, e um pastor fala, não, que é a minha que salva, não, que é a minha que salva, usando o mesmo nome comercial de Deus e Jesus, o mesmo. Ué, que loucura é essa? Só para dividir, irmão, facção, isso se chama facção. Picotia o corpo e divide para todo mundo, e todo mundo quer ganhar um pouquinho, abre uma portinha, usa o meu nome, põe todo mundo aqui e vamos tosquiar esse povo aqui, comer bem, andar bem, gozar, mordomia, é isso. Esse nome comercial serve para isso, irmão, Deus e Jesus. Mas vamos lá, a marca, presta atenção, a marca, esse mundo foi tomado de possessão por Lúcifer. Quando o papai criou esse mundo, ele trouxe Adão, depois ele trouxe Eva, para depois começar a trazer um por um daquele 1/3 dos irmãozinhos que ficaram lá na morada celestial. Porque 1/3 seguiu Lúcifer, Satanás, e foi expulso, 1/3 tomou partido com o papai, está lá na morada até hoje, e 1/3 ficou em cima do muro neutro. E o papai falou assim, ou seja quente, ou seja frio, porque morno eu te vomito. Então, irmãos, esses caras que ficou morno, o papai falou assim, não, você entendeu? Eu amo vocês. Eu vou criar ali, naquela Via Láctea, aonde eu expulsei Lúcifer, Satanás, que aquilo ali é um abismos e trevas, mas eu vou criar ali algo num planeta chamado, e hoje a gente conhece como o planeta Terra, e ele, com um portal ele veio e começou, vou fazer o Éden. E aqui era o quê? Vazia, sem forma. Aqui era dentro dessa Via Láctea nossa, que hoje é tudo fechado, não entra e não sai ninguém, irmão. E nós estamos presos aqui com Lúcifer, Satanás, porque ele já estava aqui, e ele observou o papai fazendo tudo, criando o homem, criando a natureza, tudo lindo, maravilhoso. Porque quando ele parou, depois que ele fez tudo, ele
Ele falou assim, nossa, que maravilhoso, que lindo, perfeito, tudo funciona perfeitamente. Mas quando ele viu que o papai criou uma mulher para ser amiga e depois trazer espíritos encarnados aqui através do útero de mulher, só mulher consegue trazer espíritos encarnados no mundo só através do útero. O papai é maravilhoso, ele fez isso para a mulher bem-aventurada. Foi assim que Maria trouxe o filho dele para o mundo, e Alcha, ele é espírito, se esvaziou, entrou no útero de Maria e veio sem sexo. Todos nós é pelo sexo. O único que veio para o mundo e se encarnou aqui sem sexo foi o Mashiach. Por isso que ele veio puro, 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 puro. Então, irmãos, quando Satanás viu que Eva, o objetivo dela era ser amiga, companheira, você entendeu? E depois eles procriarem e colonizarem aqui o planeta Terra, Lúcifer, a oportunidade de eu tomar aqui e trazer os meus filhos para cá. Seduziu Eva e meteu uma semente no útero de Eva, e gerou Caim. E ela falou, agora você vai lá, ensina o seu marido o sexo também. Adão não sabia. Eva foi a primeira a aprender com Lúcifer, Satanás, ensinou Adão. Adão comeu a maçãzinha dela também e meteu uma sementinha no útero dela. Nasceu gêmeos, Abel e Caim. Caim veio, filho da serpente, veio para quê nesse mundo, irmão? Matar, destruir, roubar, mentir. É o que está acontecendo até hoje, a linhagem de Lúcifer, Satanás, meu irmão, veio para destruir. Chegou um momento que o papai falou, cara, que confusão desgraçada, que Babilônia, vou acabar com tudo. Noé, você lembra disso? E aí ele viu graça em um, Noé, a família. 8 somente se salvaram, o resto todos morreram. E de lá para cá, meu irmão, tem toda uma história narrada pelos profetas. Essa história narrada pelos profetas, lá no Concílio de Nicéia, eles usaram, porque a história já existia, e eles colocaram, que tiraram os nomes, e colocaram como se fosse deles, a história deles. Por quê? Porque eles colocaram um Deus e um Jesus. É difícil de entender, porque vocês não querem saber a verdade e se libertar. Não querem. Vocês estão tão felizes e satisfeitos comendo da Babilônia, irmão? Vocês estão tão felizes e satisfeitos comendo da igrejinha, dos pastores de você? E eu pergunto assim, seu pastor é o falso ou é o verdadeiro? Porque este aqui, quando veio para o mundo, ele falou assim, eu sou o bom pastor, conheço todas as minhas ovelhas pelo nome. E aí vocês gostam de pastores de igrejas de pedra. Bom, se esse é o verdadeiro, é claro que o que vocês estão seguindo é o falso. Aí tem o pai, né? O Abba, o pai, o Criador. Aí a Igreja Católica veio e criou o padre, é pai. Em latim, padre é pai. Papa é pai. Vem cá. Se esse aqui é o pai, o Criador, o verdadeiro, esses que vocês seguem nas igrejas e chamam de padre, pai, Padre Nosso, Pai Nosso de vocês, meu, nunca mais. Graças ao papai, eu conheci a verdade e a verdade me libertou desse sistema. Hoje eu entendo essa confusão toda, por isso que eu tenho um compromisso. E o papai disse assim, agora você vai e leva o evangelho para os nossos irmãozinhos, para que eles tenham conhecimento, se liberta, sai dela, sai dessa Babilônia. Povo meu, sai. Mas vocês são remitentes, igual filho pródigo, remitente, coração duro. Eu pergunto, vocês, irmão, estão ouvindo? E vocês vão ouvir daqui até os finais, 2030. Vai vir um acerto de conta. Esse nome. E se você não tiver com esse nome, meu irmãozinho, tu não entra. Porque esse nome é a marca para voltar para casa. Esse aqui é a marca. Esse aqui é a marca para voltar para casa. O Deus de Jesus é a marca para ficar aqui na terra. Você é livre para escolher. Papai nunca vai te interferir. Não, escolhe eu. Não. Quem faz isso aí é Satanás. Olha, aquele lá é falso, aquele é heresia. Escolhe Deus de Jesus, fica com essa marca. Deus de Jesus é a marca que vai salvar você.
Irmão, a marca não é 666 não. A marca colocada pelo papai, o Criador, o verdadeiro, é o nome dele. Ele marcou os filhos dele com a marca dele. Yau e Auxa. E Lúcifer, quando, para enganar todo mundo, o pai da mentira, criou um nome, entendeu? Fictício esse nome, um título, uma marca. Deus e Jesus. Deus e Jesus. Então, quando chegarem com 666, não, vocês vão ficar com medo, porque 666, todos nós sabemos que é Lúcifer, Satanás, né? A besta, o antigo dragão, né? A serpente. Mas ele, astuto, você entendeu? E mentiroso, pai da mentira, ele criou uma marca comercial, que todo mundo aceitou ela, sem se questionar. Ninguém não se questiona. Deus e Jesus, não. Todas as vezes que a gente vai abordar um irmão, calma, irmão, só estuda, calma. Você quer a salvação? Então, busca a verdade e a verdade te liberta. Ah, mas amigo, eu estou lendo a Bíblia. Você só leu a Bíbliazinha? Eu li milhares de páginas, milhões, milhares e milhões, 5 anos. Você, por acaso, sabe que Enoque escreveu 366 livros, pergaminhos, e nenhum deles entrou dentro dessa Bíblia sua? E Enoque, você conhece a história de Enoque? Enoque andou com o papai e com 365 anos de idade ele foi recolhido e está lá na morada celestial, de onde nós morávamos. E ele veio, encarnou aqui Enoque, e aí papai recolheu ele, mandou ele escrever toda a história, histórias, você entendeu? Toda a narrativa de tudo, irmão. E tudo foi tirado de dentro, você entendeu? Por quê? Não é interessante para o sistema, para essa ordem mundial dominante, que você saiba a verdade. É interessante que vocês ficam somente comendo a papinha que eles colocam para vocês. Papinha, papinha e doutrina. Papinha, doutrina e dogma. Papinha, catecismo, doutrina e papinha. Papinha, papinha. Paulo, Saulo era cego. Saulo perseguiu, matou Estevão. Saulo estava indo para matar um monte de gente. Vocês sabem da história de Saulo, não sabe? O que aconteceu com Saulo? No meio do caminho, quando ele estava indo, ele caiu, apareceu ali para ele uma luz e disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo falou: não, eu não estou perseguindo. Quem tu és? Eu sou Yauxa, Saulo. Yauxa, quem tu persegues, Saulo? Você tá perseguindo os Ialdim, povo de Ial. Você está perseguindo eles e matando eles, Paulo. Vamos fazer uma coisa, Saulo. As escamas dos teus olhos vão cair. Ananias vai vir, vai te ungir. E a partir de hoje, teu nome será Paulo. Paulo, tu virás e tu sentirás todas as dores. Vou meter um espinho na tua carne. Tu sentirás todas as dores, porque você vai levar meu nome verdadeiro para os judeus. Para Gamaliel, Anás, Caifás, lá no templo. E você vai apanhar. Você entendeu? Porque você saiu. Você entendeu? Você é um herege a partir de hoje. Porque quem leva esse nome aqui para o sistema é heresia. A verdade é heresia. A mentira não. Pode tudo. O poste mijar no cachorro, o carro puxar os boi, você entendeu? Você ser o que você quiser, pode. Hoje pode. É o sistema dominante. Pode tudo. Você entendeu? Você é livre para fazer o que você quiser, irmão. O sistema é livre. Mas nem tudo lhe convém, irmão. Tudo que você colhe, tudo que você planta, tu vai colher. E o papai, para nós, a única coisa que ele pediu, e ele pede, e eu te passo para você agora: arrependa. Arrependa. Sai desse sistema maluco, irmão, que está te enganando e vai deixar você preso aqui nesse mundo. E nós não somos desse mundo. Ele passou por aqui e disse: eu não sou desse mundo. Se eu fosse desse mundo, meu pai mandaria aqui um exército aqui e acabaria com tudo.
Mas ele disse, no momento em que Satanás tomou como possessão esse mundo, ele fez um documento. E esse documento vai ser aberto pelas mãos de Yahushua. Ele vai pegar, ele está lacrado com 7 selos. E ele vai quebrar, romper selo por selo. E cada rompimento de selo vai cair pragas. Em cima de quem? Dos poceiros e daqueles que seguem os poceiros. E no último, quando ele romper aquilo, vai ter um silêncio profundo, que é o momento em que toda a oportunidade de resgate e salvação acabou. E aí ele vai ler para todo mundo, vai ler que o Pai é o Criador e que Ele é o Salvador, e Ele veio para separar os povos, separa o trigo do joio, os trigos estragados dos trigos bons, das primícias, o bem e do mal, os bodes das ovelhas. Ele veio para separar. E aí ele vai pegar, isso chama-se arrebatamento, vai arrebatar. E os demais outros escolheram ficar no mundo, irmão, com aqueles que eles foram marcados. E quem que é a marca sua? A sua marca é Deus e Jesus, não esquece disso, hein? Porque o dia que você vê ele lá, e você vai falar, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu curei, em teu nome eu isso, em teu nome eu isso. Mas que nome você usou, filho? Deus e Jesus. Bom, aí acerta a tua conta com ele. Se você está se sentindo que você foi enganado, acerta a tua conta com o seu Deus e com o seu Jesus. Porque o nosso aqui, irmão, é Yau e Yahushua. A marca que eu estou separando para cá é quem tem a marca Yau e Yahushua. Quem tem a marca Deus e Jesus, acerta a conta com eles lá. O problema é seu, você se deixou ser marcado por Deus e Jesus. Então acerta a tua conta com Deus e Jesus. A nossa vai ser aqui, irmão. Com certeza absoluta. O nosso nome vai estar aqui nesse livro. E se você está se deixando ser marcado por Deus e Jesus, então esquece do 666. Não existe 666. Mais uma vez eu falo para você, irmão. Não existe 666. Existem os nomes que vão vir buscar. O nome que veio e plantou o Yau Yahushua e o nome que está hoje aí, se entendeu, plantando Deus e Jesus. Então quando ele chamar Yau Yahushua, nós vamos para cá. E quando ele falar que é Deus e Jesus, você segue Deus e Jesus. Você é livre para escolher. Livre, 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 livre. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? Mas eu digo assim, conhecereis a verdade, que a verdade te libertará. Tá bom, irmão? Que o papai te abençoe. E que você, irmão, seja como o povo beriano. Procura saber quem que era o povo beriano. O povo beriano é aquele que quando Paulo começou a levar o evangelho, e o Paulo começou a explicar, entendeu, da salvação, do arrependimento, isso e aquilo, falava sobre os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jona, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Falava do evangelho da Boa Nova, falava. O povo beriano corria lá no pergaminho, porque não era na Bíblia não, era pergaminho, um rolo de couro de carneiro escrito nele. Abriu o pergaminho, olhava e falava assim, não, Paulo está falando a verdade. Isso que você está ouvindo dentro da sua Bíblia, porque colocaram o nome de Deus e de Jesus, você tem plena consciência de que é verdade, irmão? Tem. Se tem, meu irmão, se deixa ser marcado. Só que no dia do acerto de conta, não tem como você voltar mais, irmão. Porque o papai falou assim, enquanto estamos no tempo da graça, você se arrepende, eu te perdoo e você me aceita e emerge no nome do meu filho que é o Salvador, porque ele é o caminho, só ele é o caminho verdadeiro, o outro te leva para o mundo, fica no mundo. Este te leva de volta para casa, de onde você era, da morada celestial. Esse é o único caminho. Esse é o verdadeiro, a verdade. Por isso que ele falou, eu sou a verdade, não sou mentira. Eu vim em nome do meu pai, Yau e Yahushua. Você entendeu? Vocês não me aceitaram. Veio outro colocado por pessoas e vocês estão seguindo ele. Quem? Jesus! Jesus! E vocês estão seguindo ele. Então, o verdadeiro, eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. A vida eterna, irmão, lembra da história? Quando o papai falou assim, tá vendo aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Não tenha amizade com ela, porque se você tiver amizade, tu morrerás, Lúcifer, Satanás. Mas ele falou assim, tá vendo aquela lá? A outra lá é a árvore da vida. É o meu filho, Yahushua.
Vocês não aceitaram ele desde o começo. Vocês deram atenção através de Eva, nossa ancestral, primeira mulher, mãe de todos. Correu lá e foi após outro. Ele foi bom de lábia. Seduziu Eva. E o que ele está fazendo com vocês até hoje, irmão? Até hoje, seduzindo vocês através de doutrinas. Você entendeu? Doutrinas, dogmas e catecismos e promessas de salvação falsas, porque estão usando o nome da Babilônia, de Deus e Jesus. Esses jamais vão levar vocês de volta para a morada, irmão. Não vai. Não vai. Enquanto eu estiver por aqui, irmão, eu vou levar a mensagem do Evangelho da Boa Nova. Eu olho assim, e eu também tive, irmãos, mais de 60 anos dentro. Eu tenho 64 anos. Faz praticamente 5 anos que eu estou estudando. E faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu me encontrei. Primeira coisa que eu fiz na minha vida do arrependimento foi emergir espiritualmente no nome do Mashiach, Yahushua. Aceitei, morri para o mundo. Morri para aquele que vocês ainda têm como Deus e Jesus. Esse para mim está morto. Você entendeu? Esse acabou. Você entendeu? Porque conhecereis a verdade. Eu estou livre, estou liberto deste, irmão. Com plena consciência, convicto. Convicto, irmão. Se eu morrer hoje, eu tenho absoluta certeza para onde eu vou. Foi o que ele falou lá para Anás, Caifás e para aquele clero daquela igreja. Tu sabe para onde vocês vão? Eu sei, eu vim do meu pai e voltarei para o meu pai. Eu vim do meu pai, Iau. Eu vim do meu pai. Eu vim com o nome do meu pai. Você entendeu? Vocês não me aceitaram. Me mataram, pregaram no madeiro, esconderam meu nome, tudo da terra dos viventes. Jeremias 11:19, irmão, leia, entenda, interpreta. Escondeu, colocou um outro, Deus e Jesus. A marca que vai levar muita gente, você entendeu? Pro castigo, irmão. E esse aqui leva de volta para a morada, de graça. De graça, você não precisa pagar nada. Você não fica preso no abismo, pagando, escutando doutrina, você entendeu? Ah, prosperidade, não. A única coisa que ele pediu para nós, faça caridade, ajuda teus irmãozinhos, quietinho, ajuda, dá a mão, ajuda, leva o evangelho, ajuda, orienta, instrui e tal. E ora, se prepara como virgens prudentes. Porque as virgens prudentes eram 10, todas elas queriam a salvação. 5 se preparou, estava se preparando, arrumou o óleo, o azeite, a lamparina, arrumou tudo. Mas todas estavam dormindo. E ele falou que virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora que ele vai vir, irmão. Mas ele está chegando. O prazo ele colocou, 120 jubileus, 2.300 anos, a última semana de Daniel, tudo calha e tudo coincide com agora, com a Agenda 2030. Agora. Porque o último jubileu começou em 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030. 50 anos, cada jubileu tem 50 anos. Passaram-se já 120 jubileus. A última semana de Daniel. Então vocês estão escutando lá um dos temas muito interessantes, por isso que ele falou, atento aos sinais, que seria a construção do templo lá em Israel. Porque o templo foi destruído lá na Babilônia, Nabucodonosor. Depois o templo foi destruído pelo Roma, no ano 70. E esse povo foi disperso. Em 1948, Oswaldo Aranha, que era da ONU, assinou um decreto juntamente com a ONU para os povos israelitas voltarem novamente para Israel. Fez novamente a nação de Israel. Em 1967 houve aquela guerra de 6 dias, eles se reestruturaram a nação de Israel. E ele falou assim, não passará essa geração. Essa geração, irmão, está terminando agora. Uma geração tem 80 anos. Está terminando agora. Termina e calha com 120 jubileus. 6.000 anos se passaram de Adão e Eva até a volta do filho dele para concluir o projeto de salvação. Tá bom, irmãos? Fica aí uma mensagem. Eu creio que se você tiver um pouco de boa vontade, um pouco de boa vontade, irmão, e se você de fato quer encontrar a verdade para se libertar, leia, irmão, estuda. Não creia em nós, não. Nós não estamos aqui para te convencer, você entendeu, para ir, não. Nós só estamos aqui para te alertar da armadilha que você está.
minha família, minha família. Eu estou falando isso aí por amor que eu tenho por vocês. É pessoal. Eu não consigo salvar ninguém. Minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos. Não consigo salvar ninguém. As pessoas que eu amo, a única coisa que eu faço por vocês, e eu rogo para o papai, que através do Ruach Kadosh, entra dentro do espírito de vocês e toca o espírito de vocês para vocês serem como um povo iberiano, para vocês serem um pouco assim. Cara, eu vou dar uma olhada nisso. Não é só o Hamilton que está falando, estou vendo que agora tem um monte de gente começando a falar sobre Ial e Alcha. Pô, deixa eu ver. E se você, Mateus 7,7, se você realmente quiser encontrar, você vai encontrar. Bata as portas vão se abrir. Espírito, abre. Peça em oração. Papai, me revela teu nome. Ele vai revelar, irmão. Ele me revelou para todos os Aldinhos, irmãos nossos que estão hoje. Quando a gente ouve a história de cada um, a gente chora de alegria, porque é parecido. A gente está querendo saber a verdade. Nós estávamos, porque eu sabia, eu estava dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, eu via que ali tinha um monte que não batia com o meu espírito. Eu fui procurar outra evangélica, tudo. Depois, hoje eu entendo que a matriz, a mãe, a Jezabel, é a Católica Apostólica Romana, a grande prostituta, a mãe. E aí, de Martim Lutero, nasceu as filhas. Então, todas essas religiões, cristianismo, religião, igreja, tudo, tal mães e tal filhas, todas seguem para o mesmo caminho, Deus e Jesus, Deus e Jesus. Estamos fora disso aqui, irmão. Graças ao nosso papai. Hoje nós estamos marcados com esse. Então tem um monte, a maioria da humanidade, mais de 95% da humanidade, nós estamos falando, irmão, estão marcados, você entendeu? Com este aqui do cristianismo implantado pela Babilônia. Para enganar mesmo, a maioria. E eles não se questionam, não querem saber a verdade, estou satisfeito com isso que eles estão me implantando, isto é verdade para vocês, é verdade. Mas para nós é um engano, a mentira. Por isso que ele fala, conhecereis a verdade. Tá bom, irmãos? Que o papai te abençoe. Ilumina a tua mente. E você seja um pouquinho só. Você entendeu? Fala assim, não, eu vou pesquisar sobre. Irmãos, não procura nos livros da Babilônia, hein? Procura em hebraico. Quantos achados arqueológicos estão sendo achados agora? Porque ele falou assim, será nos finais dos tempos que o meu nome será revelado. Então, todos os achados arqueológicos, esses arqueólogos estão descobrindo, tá? Então, acha pergaminhos lá em Qumran, lá na ilha de Elefantina, acham pergaminhos enterrados, você entendeu isso tudo? E quando eles vão ver os nomes que são revelados, este aqui, irmão, não tem nada a ver com o Deus de Jesus, sempre Ial e Alcha. Por quê? Porque é o verdadeiro, irmão. Há 3, 4 mil anos atrás eles escreveram, guardaram, para agora no final do tempo, você entendeu? Que ele viria para destronar esse aqui, ó. Que esse aqui tomou o lugar dele. Por quê? Porque o sistema babilônico, a ordem mundial, colocou esse nome, você entendeu? E colocou bilhões de pessoas que hoje estão ricas para enganar todo mundo, porque ele falou assim, olha, eu te dou dinheiro, tesouro, rica. Então você vê ao anjo da igreja de Laodiceia. Lê. A 7ª igreja, ao anjo da igreja. Tu és rica, milionária, não precisa. Mas tu és o que? Podre. Você entendeu? Tu és morta. Tu és nu. Leia, Laodiceia. Leia. Que o papai te abençoe, irmão. Papai te abençoa e você saia dessa gaiola, desse marasmo que vocês estão presos aí. Você entendeu? Tem muita gente, irmãos bons de coração bom, só tão cegos, irmão, cego. E é tão fácil para você buscar a tua salvação. É só você buscar a verdade e se libertar. E aceitar Ial. E o Salvador é este, o único, não existe outro, que te levará de volta para casa. Eu não sei o que você quer da tua vida. Se você quer voltar para a morada ou se você quer ficar no mundo. É aquilo que eu sempre falo. Se está satisfeito dentro da Babilônia, nós não podemos fazer nada a não ser falar para você, abra teus olhos, abra teus olhos, abra teus olhos. Porque depois, irmão, você já entendeu como que vai ser depois?
Se os demônios estão desesperados, imagina nós que somos mortais. Se os demônios, que são espíritos, estão desesperados, porque está chegando o dia do acerto de conta, imagina nós que somos mortais. Que tristeza, irmão. Imagina a tristeza desse mundo. O que ele está fazendo nesse mundo, destruir esse mundo, do jeito que esse mundo está cheio de aflição e tribulação. Imagina quando o papai vir acertar a conta, como que vai ser, irmão. Você já pensou nisso? Nunca pensou? Pensa, irmão. Daqui para frente começa a pensar nisso. Porque não tem muito tempo mais não, tá? Não. O tempo está expirando, acabando.